Eu fiquei exatamente onde estava e escrevi aquele livro, porque me ocorreu muito fortemente que você realmente deve escrever este livro. Este é um livro que só eu e mais ninguém posso escrever, não porque seja sobre algo que ninguém mais possa ensinar, mas é sobre o que quer que seja. É sobre o que quer que seja, de fato. Mas é como se você devesse, você tem que fazer isso. Então, cumprir o seu ministério é algo que você realmente deve se perguntar com muita seriedade e reflexão. Se você for agora, haverá algo para o qual você realmente vai querer voltar e fazer de fato mais tarde? Eu escrevi uma música que diz: eu não quero dizer que quero voltar para fazer mais um pouco. Eu não quero dizer que quero voltar para fazer mais um pouco. Quero voltar e escrever um testamento. Quero voltar e dizer isso. Quero colocar isso em ordem. Quero organizar alguma coisa. Cumpra o seu ministério. Diga a Arquipo, certifique-se de cumprir o seu ministério. Certifique-se de cumprir o seu ministério. Certifique-se de terminar completamente tudo o que Deus, em sua infinita sabedoria, lhe deu para fazer. Então, Bispo Niati, por favor, certifique-se de terminar. Você deve terminar o que precisa terminar, com dedicação e propósito. É realmente maravilhoso estar aqui com vocês hoje, mas ainda não terminamos completamente. Sabe, você nunca deve se elogiar cedo demais, pois sempre há mais a ser feito. Entendeu? Você nunca deve se elogiar cedo demais. Você não deve relaxar. Quando você estiver no seu caixão, aí sim pode relaxar. Mas até que você esteja no seu caixão e esteja batendo nele, não há nenhum descanso. E não há parabenizando a você mesmo. Você conhece John Abanzini? Alguns de vocês podem conhecê-lo. Ele é um homem velho. Acho que ele está chegando aos 90. Ele conheceu o meu filho e então perguntou-lhe: quantos anos de idade tem o seu pai, por favor? E meu filho disse a ele, e então ele disse a ele: seu pai é muito jovem. Diga a ele para continuar, que é agora que muitas coisas realmente importantes vão começar a acontecer. Ele disse: veja bem, muitas vezes as pessoas sentem que já chegaram lá, ao seu destino final. E ele disse: quando as pessoas chegam a uma certa idade, começam todo tipo de desvio. Sabe, recentemente fui esperar no Senhor. E eu estava pedindo a Deus, sinceramente, me diga, por favor, o que devo fazer a seguir neste momento. E eu sabia que Deus ia me dizer a próxima grande coisa que Ele queria que eu fizesse. Então eu estava esperando ansiosamente e de repente o Senhor falou comigo. Ele disse: a próxima grande coisa que você vai fazer. Quantos querem saber qual será a próxima grande novidade? Não, acho que só quem está aqui presente realmente quer saber a próxima grande novidade. Tem certeza? Eu deveria ir para a Zâmbia? Eu deveria ir para a Zâmbia e contar para essas pessoas? De qualquer forma, o Senhor disse: vou mostrar a vocês a próxima grande coisa. Algo ótimo. Então, de repente, o Senhor me mostrou e disse: a próxima coisa importante que vou usar você para fazer é a mesma coisa que você tem feito. Depois de agora, é exatamente a mesma coisa como antes. Ah, sim, essa é a próxima grande novidade. A próxima grande novidade é a mesma coisa. Qual é o quê? Construindo igrejas, pregando a palavra de Deus com dedicação e ensinando e transmitindo conhecimento.
fazer grandes cruzadas, ganhar muitas almas, treinar pastores dedicados, organizar acampamentos. Essa é a próxima coisa principal, que é tudo o que tenho feito até agora. A próxima coisa principal que vai acontecer agora é exatamente a mesma coisa que já vem acontecendo. E Bispo Niati, vou te dizer, essa é a próxima grande coisa para você. A próxima grande coisa que está chegando para você é a mesma coisa que você tem feito até agora. Sim, essa é a próxima grande coisa. Sabe, não existe um novo evangelho. Não existe um novo ministério. É quando as pessoas têm delírios, que são crenças falsas, e confabulações, que são memórias inventadas. Você sabe o que é uma confabulação? É como um delírio e um sonho que a pessoa tem, onde algo parece tão real para ela, elas nem conseguem descrever os detalhes. É algo que você tem quando está com um transtorno mental. Não existe ministério novo, além de pregar sobre Jesus Cristo. Sabe, olhe para o nosso país, olhe para o resto da África, olhe para a América, olhe para todos os lugares. Existe a verdade de que Jesus é a resposta para o mundo de hoje. Isso não mudou. Se é que mudou, Jesus é ainda mais a resposta hoje do que jamais foi. Pelo menos na minha opinião. Sim. Você pode dizer que Jesus não é a resposta hoje? Só porque estamos em 2024. Por favor. Jesus é a resposta. E ele é verdadeiramente mais a resposta para o Zimbábue, mais a resposta para a Gana. E absolutamente mais a resposta para a América do que jamais foi antes. Sim. Sim. Então, a próxima grande novidade para todos vocês é, na verdade, exatamente a mesma coisa. Não invente nada de novo. Não tenha nenhuma ideia nova, por favor. Porque não está mudando. Ide por todo o vasto mundo e proclamai a mensagem da verdadeira economia, a boa nova da economia. Pregue política. Pregue o poder militar. Pregue as ajudas sociais. Pregue a prosperidade. Não. Não se preocupe em pregar prosperidade. Buscai primeiramente, pois, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas pelas quais as pessoas estão morrendo serão dadas a você. Amém. Então, cumpra o seu chamado, sabe? E faça o que for preciso para cumprir o seu ministério. Sim, é verdade. Não permita que absolutamente nada te impeça de cumprir e realizar o seu ministério, a sua vocação. Vou te dizer, por favor, eu realmente preciso enfatizar isso. Não diga que o Zimbábue é um país pobre. Não diga isso em hipótese alguma. Não diga que não há absolutamente nada de valor aqui que seja digno de menção ou reconhecimento. O ministério funciona em meio à pobreza. Talvez você não saiba. Se você for para a Alemanha agora, terá apenas 8 membros na sua igreja. Quando John Wesley pregava na Inglaterra, era justamente quando a Inglaterra passava pela maior e mais profunda pobreza. Não reclame de dinheiro no ministério, porque o ministério é, de fato, realizado em meio à pobreza. Este prédio foi construído durante a Covid. Este prédio foi construído de forma sobrenatural em meio ao nada. É assim que é o ministério. Em vez disso, decida. Eu vou cumprir o meu chamado e o meu ministério. Amém.
Vocês sabem, há pessoas aqui no Zimbábue que realmente deveriam estar, de fato, fazendo algo muito mais avançadas no ministério, sabem, servindo a Deus com dedicação e propósito. Mas na sua própria mente vocês desaceleram e colocam barreiras desnecessárias para si mesmos, impedindo o seu progresso. E é até aqui que eu vou. Eu nunca vi nenhum evangelista zimbabuano pregando em Gana. Estou esperando para ver um evangelista zimbabuano em Gana que tenha vindo realizar uma cruzada no meu país. Você está vindo? Estou realmente muito esperando para ver suas faixas rolarem pelo país. Sim. Você vai cumprir seu ministério. E eu quero lhe dar algumas chaves para cumprir seu ministério. Acredito que temos um pouco de tempo. Amém. Quantos realmente querem Arquipo neste momento? As chaves do posse. As chaves de Arquipo para cumprir seu ministério. Lindo? Número 1, frugalidade. Você sabe o que é frugalidade? Gastar o seu dinheiro com sabedoria e inteligência, não desperdiçar. O bispo Niati não pode cumprir este importante ministério de construir esta igreja sem frugalidade. Veja, quando as pessoas realmente realizam coisas, as pessoas sempre têm em mente: esse homem tem um verdadeiro pote de ouro. Esse homem, estou te dizendo, quando você realmente vai à casa dele, debaixo do... Por que eles guardam dinheiro, afinal de contas? Debaixo do colchão. Tem dinheiro. O colchão em si é dinheiro. Lembro-me de vez que fui me hospedar num hotel, num determinado país, cujo nome começa com N. Eles me mostraram o exterior. Você sabe o que é um polytank? Como você chama um polytank? Tanque de água. Tanque Jojo is. Tanque Jojo. Tanque Jojo. Jojo. Estava tudo pronto. Eram ali 3 ou 4. Eles disseram que esses tanques estavam cheios de dólares. Sim, e então, quando o governo mudou, eles vieram. Estava fora, colocou fora. Todo mundo achava que era apenas água. Mas eram, na verdade, dólares. Sim, uau, Jojo, um verdadeiro tanque de dólares. Ouça, as pessoas têm essa imaginação de que existe algum dinheiro em algum lugar que elas estão constantemente pegando e usando de forma contínua. O filho pródigo é chamado de filho pródigo não porque ele era um mau rapaz dormindo com garotas, mas porque a palavra pródigo significa, em essência, desperdiçar, ou seja, gastar de maneira irresponsável e sem controle. Ele desperdiçou sua vida, desperdiçou sua saúde, desperdiçou sua oportunidade como filho, desperdiçou sua posição, desperdiçou seu dinheiro, desperdiçou sua vida com uma vida pródiga. É isso que significa. Então, muitos anos atrás, quando começamos a construir nosso primeiro prédio, eu estava orando e dizendo: Senhor, de onde vamos tirar dinheiro para construir esta igreja? E eu ouvi o Espírito dizendo para mim: conte suas moedinhas. E ele disse: se você contar suas moedinhas, você ficará bem. Isso foi em 1980, ou talvez em 1981, ou até mesmo em 1991. Sim, esses são os anos que me vêm à mente neste momento. Conte suas moedinhas. Desde então, tenho muito interesse em moedas. Tenho um grande interesse em dinheiro miúdo. Cada pequena gota vinda de qualquer lugar, ele me disse para contar todas as moedas e eu ficaria absolutamente e completamente bem. Já ouvi pessoas dizendo que ele recebeu 6 milhões de dólares do Yang Cho.
Eu disse, sério? E eu recebi 2 milhões de dólares do Benin? Eu disse, sério? Eles nunca me deram um centavo. Eu preferia ter dado algo a eles. As pessoas têm ideias. Então, esse homem é financiado aqui. Esse homem tira isso disso. O que o Senhor me disse foi, conte seus centavos. Conte suas pequenas gotas. Adicione-os. Salve-os. Use-os. Reúna-os e você ficará bem. E eu prometo a vocês, esta é uma revelação sem frugalidade. Certo? E se você não usar de forma sábia e inteligente o que você possui e não o desperdiçar, você certamente se tornará muito rico. Você realmente se tornará rico. Não existe nenhum país que seja intrinsecamente pobre por si só. A questão é se desperdiçamos até mesmo as pessoas do país. As pessoas são valorizadas, mas se os pastores são valorizados, né? Se as pessoas inteligentes são valorizadas. Então, irmãos e irmãs, a frugalidade é de fato essencial. Agora, a Bíblia nos diz que o pai tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao seu pai, pai, por favor, dá-me a parte dos bens que me cabe por direito e herança. E não muitos dias depois, ele partiu para um país distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma dissoluta e irresponsável, em completa devassidão. E surgiu uma fome naquele país e se agregou a um dos cidadãos daquele país. E ninguém lhe dava nada. E quando ele se juntou aos cidadãos daquele país, mandaram-no para os campos a cuidar dos porcos. E enquanto estava lá, caiu em si e disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então ele voltou para casa. E quando chegou em casa, foi aceito. Agora, qual era a diferença entre o rapaz que desperdiçou seus bens e o que ficou em casa? O rapaz que ficou em casa tinha um pote de ouro? Não, ele apenas não desperdiçou seus bens. Seu pai dividiu com ele os bens, sua herança. Ele dividiu sua herança. O pai ficou pobre pela metade ao dar a esse filho miserável, filho perdulário. Deu-lhe metade de seus bens e ele foi embora. E o que fez quando o pai voltou, o filho voltou, o pai disse a ele, tudo o que tenho é teu. Ele disse ao filho mais velho, olha, tudo o que tenho é teu. Até mesmo este cabrito que estou assando para este homem, é o teu cabrito que estou assando. O que faz uma pessoa ser rica? Não desperdiçar, só isso. Nunca vimos nenhuma chave especial que o filho mais velho tivesse. Ele simplesmente não ia desperdiçar o que o pai generosamente lhe deu. E o filho mais velho apontou, ele disse, este homem desperdiçou todas as suas riquezas com prostitutas. Então ele desperdiçou sua bela oportunidade. E eu diria aos pastores aqui, não desperdicem a pequena oportunidade de fazer parte deste ministério. Não se torne um orangu. Você sabe o que é um orangu? Uma pessoa rebelde. Não se torne uma pessoa rebelde. Nem todo mundo é igual. A Bíblia diz que ele deu cada um seu talento conforme habilidades. Todo mundo tem uma habilidade. Nem tem habilidade de ficar em Bulawayo e construir esta igreja. Enquanto alguns de vocês podem estar sentados aqui pensando, eu sou tão bom quanto o bispo Colin, esses pensamentos passarão pela sua mente. Não deixe pensamentos ruins passarem. Não desperdice o relacionamento que você tem. E não desperdice as oportunidades que você tem. E não desperdice o grande privilégio que você tem. Isso vai te empobrecer. Orangos são pessoas pobres, miseráveis e infelizes. Pessoas atormentadas. Miseráveis. Sem rumo. Eles desperdiçam coisas muito, muito boas. Então, se você realmente quer cumprir o seu ministério, é importante que, em primeiro lugar, você seja bastante frugal. Em segundo lugar,
você precisa de sabedoria e discernimento para cumprir o seu ministério. Mesmo que você tenha um chamado muito grande, você ainda precisa de muita sabedoria e também de orientação. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 24 que uma casa é edificada verdadeiramente com sabedoria e entendimento. Amém. Provérbios 24, versículos 3 e 4. Diz: é pela sabedoria profunda e sólida que uma casa é edificada com alicerces firmes e duradouros. Amém. Pela sabedoria. É a construção de uma casa. Sim, é a vontade de Deus, mas você precisa de sabedoria. Caso contrário, você não pode construir e cumprir o seu ministério. Existem muitos edifícios que não podem ser concluídos por causa do projeto, por causa do design, do projeto arquitetônico. Sempre que vejo uma igreja que não pode ser terminada, eu imediatamente percebo: esta aqui não vamos conseguir terminar. Não é fácil de terminar. E você pode não terminá-la durante a sua vida. É por isso que o bispo Colin ficou grato quando subiu ao palco. Ele disse que estamos vivos e fortes para ver este dia. Oh, que bênção. Que bênção. Muitos edifícios não podem ser. Veja, por exemplo, este edifício não pode ser facilmente concluído se você quiser cobrir o telhado de um lado ao outro. Você sabe por quê? Porque o tipo de treliça que você realmente precisa para cobrir de um lado ao outro é o mesmo tipo de treliça grande que se usa em um hangar de avião muito espaçoso. Aqui é simplesmente onde você coloca um avião, não uma igreja. E o custo de um hangar de avião, porque o avião necessita de um lugar para dormir. E as suas asas do avião não podem ser cortadas completamente toda vez que ele vier para a manutenção. Ele precisa das asas. Entendeu? Sabe, eu me lembro da primeira vez que projetamos uma igreja, nós fomos até lá. O homem disse: escutem, projetaram um hangar de avião. Não podem uma igreja, é caro. Mostraram o preço é, você não consegue imaginar. Então, é preciso sabedoria para realmente implementar. É para isso que você foi chamado. Existe uma maneira de fazer as coisas. Sim. Então, sim, essa é a sua visão. Mas a sabedoria é a forma como você pensa. E as decisões que você precisa tomar, que são práticas. E sem isso, você vai ficar ali sentado com sua grande visão de alcançar o mundo. Mas você não vai alcançar o mundo. Sim. Sabe, há 21 anos o Senhor colocou no meu coração fazer cruzadas. E foi assim que começamos as cruzadas de cura de Jesus. Já se passaram 21 anos, tenho feito cruzadas. Nunca parei de fazer cruzadas. Sim. E se você tente fazer uma cruzada e veja o que vai acontecer com o seu bolso, você vai ter o que chamamos de bolsite. Sim, inflamação do bolso. Sim, tente realmente fazer uma e então veja o que acontece. Então eu percebi que para continuar fazendo as minhas cruzadas, eu realmente preciso ter muita sabedoria. Porque eu não sou americano, não estou usando dinheiro americano nesse sentido. Eu moro em Gana desde que nasci. Sim, eu realmente vivi em Gana por um tempo. Nunca estudei fora de Gana. Nem por uma semana. Sim. Então eu disse, sabe, Deus disse, vá pelo mundo, pregue o evangelho. Lindo, cumpra o seu ministério. Sem sabedoria. Você terá a ideia e o coração ardendo, mas precisa de um meio para implementar a grande coisa que Deus te chamou para fazer.
E não é mentira que Deus te chamou, é verdade. Mas sem frugalidade, sem sabedoria e, em terceiro lugar, sem ser prático, é Mateus capítulo 25. A Bíblia diz, nos versículos 1 e 2, que havia 10 virgens. 5 eram sábias e 5 eram tolas. A palavra sábia é a palavra frônimos e fala sobre ser prático. 5 das virgens eram garotas práticas. Elas levaram óleo extra, outras estavam apenas se maquiando. Outras estavam apenas arrumando o cabelo. Mas 5 delas pensaram adiante e disseram, sabe de uma coisa? Vamos pegar um pouco de óleo extra. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Sem arregaçar as mangas e ser uma pessoa verdadeiramente prática e dedicada, você realmente não conseguirá cumprir seu grande e significativo chamado e seu importante negócio na vida. Seja qual for o seu chamado, talvez o seu chamado seja negócios. Eu não sei. Mas estou falando sobre ministério. Então, 5 das virgens eram sábias. 5 delas eram tolas. Mas não é a sabedoria como você pensava. Mas é frônimos, que é sabedoria prática, prudência. Sábio nas coisas práticas. É isso que significa dicionário. Sábio nas coisas práticas. Sábio nas coisas práticas. Colocar. Você não pode ficar sentado em um escritório. Você não pode ficar sentado em um escritório recebendo faturas e assinando cheques e dizer que é uma pessoa prática. Você não é prático. Você fica lá sentado e recebe tudo, metade das faturas nem são reais. Ou você não tem isso no Zimbábue. Talvez seja só... Dizem que estão consertando o carro. Estão fazendo outra coisa. Comprando combustível, outra fatura. E a fatura mostra uma coisa, um valor diferente e outro valor diferente. E você está sentado lá tentando construir alguma coisa. Todos os valores são falsos. Todos os valores são falsos. Todo mundo está mentindo. Todo mundo está roubando alguma coisa. E você é um homem importante. Você só entende liderança e ministério como sentar numa cadeira e apenas receber relatórios. Como você saber o que está acontecendo na prática? Se você não arregaçar as mangas e se envolver pessoalmente, eles vão te passar preços. Dizem que é 14 mil, mas o preço real é 8 mil. É por isso que você não consegue ir longe. Vá você mesmo e compre as coisas. E você vai descobrir que o custo real desse prédio é metade do que te disseram. Um dia, alguém que trabalhava para algumas dessas organizações veio ao nosso campus e viu 4 prédios. Ele disse, onde eu trabalho, teríamos construído um desses 4 pelo mesmo preço. Eu disse, não me surpreende. Não seja apenas um homem importante no ministério. Seja genuinamente um homem simples, verdadeiramente humilde e sincero. Arregace as mangas e descubra o que está acontecendo. Sabe, esse é o jeito de cumprir o seu ministério. Você tem que fazer isso. Muitos pastores, vocês ficam sentados aqui. Lidere seu povo em uma vigília de oração você mesmo. Não diga, os guerreiros de oração devem ir orar. Levante-se e vá liderar. Fique na frente dos seus 40 membros e lidere-os esta noite. Para orar até amanhã de manhã, praticamente porque você está completamente desligado, você está totalmente desconectado da realidade, você realmente não sabe o que está envolvido, não há trabalho. Nós já construímos mais de 1000 prédios, nossa igreja construiu mais de 1000 prédios. Eu me lembro de um dos prédios, um dos pequenos prédios que estávamos construindo, eu disse, vamos construir nós mesmos com nossas próprias mãos. Eu fiz um experimento. Eu mesmo construí uma dessas estruturas. Tipo, realmente contar tudo em detalhes e ver o que acontece. Muito diferente dos números que eles nos enviam. Sim, construção geralmente é uma
fonte de engano. É por isso que as coisas não podem ser construídas. Então, se você quer cumprir seu ministério, levante-se, vá até lá, suba no telhado, meça você mesmo. Dificilmente há algum prédio na minha igreja que eu mesmo não tenha medido. Ah, sim, medir, contar, calcular, trabalhar arduamente, ser importante de fato realmente não cria grandes e importantes ministérios. Isso não faz você cumprir seu ministério. Acho que vou para a Zâmbia para pregar, porque essas pessoas, eu acredito que são os zambianos que estão aqui. Então, acho que vou para a Zâmbia. Amém. Você está me ouvindo? Já estou quase terminando. Cumpra o seu ministério, sempre tendo um olhar muito atento para o futuro. Mantenha seus olhos fixos no futuro. A Bíblia nos diz que o homem prudente, conforme Provérbios 22, versículo 3, prevê o mal e se protege de forma sábia. Amém. Veja o mal adiante e cumpra o seu ministério, por favor. Muitos males são destinados a impedir que você termine o seu chamado. Amém. Então tenha um olhar atento para prever o que está por vir com antecedência. Você sabe, muitas igrejas só estão sobrevivendo porque têm prédios. Sim, o prédio está lá, firme e de pé. Olha, há muitas igrejas, elas não fazem evangelismo, não dão testemunho, não oram, não têm música como vocês têm, mas ainda assim estão lá presentes e funcionando. Ah, até o pastor parou de orar. Ele está assistindo Netflix, estou lhe dizendo. Ele está assistindo filmes. Magia africana. Mas sua igreja ainda está lá, porque ele tem um prédio. O prédio foi construído há 100 anos e ele está lá. Sim. Então você cumpre seu ministério vendo, e há igrejas que começaram há 20 anos, elas terminaram, eles se foram. Um edifício, você não pode remover isso facilmente. A demolição deste prédio é mais cara do que a construção. Você não pode remover facilmente. Isso vai ficar aqui para sempre. Depois que nossos bispos e outros forem para a eternidade, o prédio ainda estará aqui. E haverá alguém forçado a estar aqui e pastorear uma igreja porque o prédio está aqui. Então veja o mal adiante e isso vai te ajudar a cumprir seu chamado. Tudo o que você está fazendo é lutar contra males que ainda estão por vir. Ensinar e assim profetizar. Pessoas constroem, desde o primeiro dia você pode perguntar ao bispo Colim, desde o primeiro dia vim interessado no prédio, desde o primeiro dia eu disse, esse prédio podemos fazer, nós podemos terminá-lo. Sim, eu disse, conseguem. Se mudarem um pouco o projeto, conseguem fazer esse prédio terminá-lo. Desde o primeiro dia, sim. E veja, você pode facilmente ser um pastor que começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Então você tem que arregaçar as mangas. Olhe para o chamado. Olhe para a visão que Deus te deu. Veja o mal. Perceba que há pessoas esperando para tirar seus membros. Há pessoas esperando para dispersar a igreja. As pessoas estão esperando. Pode haver um governo que diga, todas as igrejas em salas de aula não podem mais ficar. Todas as igrejas em, como se chama, não mais. Fiquem lá, fechem a igreja, isso e aquilo. Ah, já vimos isso em todo lugar. Não sei sobre o seu país, mas conheço muitos países assim. Hoje haverá um anúncio. Todas as igrejas em escolas, fora. Todas as igrejas em salas de aula, não mais. Até temos um país, sabe, cujo nome começa com uma das letras do alfabeto. Neste país temos edifícios e catedrais. Eles pediram para fechar. Sim, e eles estão esperando permissão para reiniciar. E a igreja toda é linda, completa, tudo assim.
Dizem que todas as igrejas estão fechadas. Mesmo com a construção da igreja. É por isso que a Covid destruiu igrejas. Cumpra seu ministério. Aqui, pô, tome cuidado. Ele está tentando avisá-lo. Tome cuidado, se não tomar cuidado, não vai terminar. Atenção, se você não tomar cuidado, não terminará o que Deus o chamou para fazer. Você sabe. Cerca de 4 dias atrás, nós estávamos em um avião e, de repente, de forma inesperada, o avião começou a cair, despencou. Ei! O capitão saiu com uma tocha e foi iluminar as asas com a tocha. Então ele voltou a fazer isso de novo. Então ele veio até mim e disse: Senhor, temos más notícias. Eu estava pensando se deveria começar a cantar Mais Perto, Meu Deus, de Ti, ou algum outro hino. Sim. Ele disse: não podemos continuar. Precisamos voltar para um pouso de emergência. Sim. Mesma história. Mas aqui estamos nós. E se tivesse sido? E se tivesse sido o fim? Deus tenha misericórdia. Levante-se e veja o mal adiante. O que vai acontecer no dia em que você se for? O seu ministério continuará nem que por um dia? Haverá uma briga e as pessoas se dispersarão quando Alexandre o Grande morreu e seus 4 generais dividiram o império em 4 partes. Sim, este aqui disse: ei, cada um por si. As pessoas vão chegar e dizer: ei, não fale assim com a gente, sabe? Você não é Bispo Colin. Bispo Colin não fala assim com a gente. E mesmo que falasse, ouviríamos. Mas você, quem é você? E todo mundo diz: cada um para a sua tenda, Senhor, tem misericórdia. Cumpra o seu ministério fazendo as coisas, sabendo plenamente dos males e desafios que certamente virão. Tem gente aqui, se o pastor, o Bispo Colin, isso é um processo de colheita? Sim, alguns de vocês aqui, se ele não estiver presente, vocês não ficam na igreja. Mesmo agora, neste exato momento, vocês estão aqui, mas é como se tivessem água quente debaixo dos seus assentos. Eu sei, sim, eu realmente sei. Portanto, cumpra seu ministério por meio da frugalidade. O número 1 é o quê? Através de quê? O número 2 é o quê? Através da sabedoria. Número 3? Ser prático. E em número 4, eu realmente não consigo ouvir você, vendo o mal muito bem à frente agora. Amém. Acredito que ainda tenho muito tempo. Oh, sim. Agora, um número, qualquer número descritivo que você escolher. Humildade. Seja humilde. E você cumpre seu ministério. Amém. Uau. O bispo Colin Nutt é realmente muito mais velho que eu, mas quando ele estava aqui, ele me mencionou como um pai. Sabe de uma coisa? Vou te contar uma coisa. A solução, você apenas escreve. Isso é uma coisa pessoal entre mim, você e Deus, ok? Então não conte a ninguém, é apenas pessoal. Você está ouvindo? Isto é, não pense na igreja ou no país ou em qualquer outra coisa. Apenas pense, estou falando com você pessoalmente.
E eu quero que você apenas veja se isso é verdade. Você está pronto? Eu não sei se você está realmente pronto. Ouça, eles disseram que todo problema, toda crise será resolvida por algum tipo de humildade genuína e profunda. Sim, não pense no seu país, na sua nação, não pense na sua igreja, na sua congregação. Pense apenas e exclusivamente na sua própria vida pessoal. Se você pensar em certos países, há alguns países que dizem: ei, não conseguimos fazer isso, venham e assumam o controle. O problema vai acabar, todo o problema vai acabar. O que você acha? Sim? Sim? Você precisa de humildade. A grande maioria das maiores crises e problemas terminaria de forma mais pacífica se houvesse um pouco mais de humildade e compreensão mútua. Está aplicado. Você vai baixo, você se humilha. Você resolverá os maiores problemas de todos. Há muitas nações que disseram: podemos fazer isso sozinhos. Temos o direito de gerir ou gerir mal nossos próprios assuntos. A humildade mudaria tudo 360 graus em um dia. Sim, quase toda crise que surge no seu casamento e também nas suas finanças em sua vida. Se ao menos você fosse humilde. Um homem foi demitido do emprego. Eu disse a ele: humilhe-se. Vá e peça sinceras desculpas a todas as pessoas. Vá e peça desculpas a todos eles, por favor. Ele disse: eu estou cansado. Essas pessoas, elas não querem falar sobre isso. Eu disse: vá e peça desculpas a eles. Sim, vá e peça desculpas. Humildade, uma pessoa tinha um emprego, ela foi e disse: ok, não preciso de emprego. E eles disseram: como você pode fazer isso? Então eles a demitiram. Então, de repente, houve uma mudança e ela ainda precisava do emprego. Então, ela não pode voltar. Disse: vá e peça desculpas a eles. Diga: me desculpe, eu não sei por que eu disse isso. A humildade pode acabar com muitas crises, viu? Se você for pegar os conflitos que são conjugais, não é mesmo? Veja, não há conflito quando há um acima e outro abaixo. A Bíblia diz: só pelo orgulho vem a contenda. Ninguém vai levantar a voz em casa nenhuma, enquanto alguém estiver claramente acima. Mas quando as pessoas se casam há algum tempo e se tornam coiguais, aí você tem muito vai e vem, como no tênis de mesa. Tênis de mesa. Mas se houver humildade, tudo muda. Ah, sim. Ah, sim. Quase toda crise será resolvida com humildade. Ah, sim, há pessoas que são orangos, perderam a oportunidade no ministério, se separaram, foram embora, e isso está virando nada, só humildade. Diga, sabe de uma coisa? Eu estava errado. Eu estava errado sobre tudo isso. Me perdoe pelo que eu disse. Me considere um tolo. Me considere um filho idiota. Me considere seu servo. Isso será o fim da crise deles. Mas pessoas conseguem pedir desculpas. Aprenda a simplesmente se humilhar. É isso que dizem. Tem Gana, nós dizemos se humilhar. Peça desculpas. Olhe para o filho pródigo. Você vê sua crise financeira. Terminou quando ele disse: Charlie, deixe-me voltar e pedir desculpas. Todos os seus problemas financeiros acabaram em um dia. Sim, ele apenas disse: olha, deixa eu voltar. Quer dizer, todo mundo sabia que ele tinha ido embora. Todo mundo estava, quero dizer, disse esse cara pelo jeito que ele falou quando estava saindo. Homem. Ele disse que sou tão bom quanto você. Estou fazendo isso, estou indo para lá. Todos os seus problemas terminaram com uma decisão. Deixe-me voltar e dizer: pai, estou errado. Me desculpe. Hoje há muitas pessoas para cumprir o seu ministério. Você tem que dizer algo.
Até mesmo, sabe, Bispo Niati, há algumas pessoas que vieram hoje. Elas não têm vindo à igreja há muito tempo. Sim, elas até deixaram esta igreja. É como se estivessem vindo para olhar ao redor e dizer, o que está acontecendo? É verdade ou não é verdade? Sim. Quero falar com todos vocês que são pseudo-visitantes. Apenas seja humilde. Apenas humilde. Há pessoas que criticam o bispo Coleniati por construir esta igreja. O que pensa que está fazendo? Por que ele faz isso? Olha, estávamos errados. Estávamos errados. Graças a Deus. Lamentamos. Lamentamos. Tome-nos como tolos. Amém, amém. A humildade, essa virtude tão importante e poderosa, vai te ajudar a construir a sua própria casa, um lar seguro e abençoado. Sim, a humildade vai te ajudar a edificar uma residência e se mudar para a sua casa, parando de pagar aluguel, o que é uma grande bênção. Praticamente, você cumpre seu ministério de forma plena e eficaz. E Deus vai permitir que você faça muitas coisas grandiosas e significativas. Sem humildade, porém, nada disso é possível. Agora, na cruzada, na grande missão que temos, sem humildade, não há como avançar verdadeiramente. Agora, a razão pela qual nós realmente não podemos evangelizar nas cidades que muito precisamos, é que precisamos de fato de humildade para ir aos lugares e para as pessoas. Humildade para ir aos lugares. Não há água. Sabe, uma das coisas mais comuns que encontro é que não há nem sequer pão. Vocês têm pão em Bulawayo? Nas cidades para onde vou para cruzadas, não existe algo como pão. Muita gente só quer ir a esses lugares. É lá que estão as almas. Há uma grande cruzada, há milagres. Sem humildade, não cumpre seu ministério. Por ser importante, você precisa de um hotel muito bom, precisa de carro grande e muito mais. Levante sua mão e diga, eu preciso de humildade. Agora diga ao seu vizinho, você também, você precisa de humildade. Você também precisa de humildade para cumprir seu grande ministério. Amém. Você vai cumprir seu ministério em Jesus. Desculpe. Amém. Por fim, você realmente precisa de muita ousadia e uma grande coragem. Sim. Crônicas 28, versículo 10. Pense agora com grande propósito, pois o Senhor o escolheu especificamente para construir uma casa, um templo sagrado para o seu santuário divino. Seja forte e faça isso. Ser o quê? Seja forte. Outra versão diz, seja corajoso e faça. Rei James, Rei James. Esta é a nova versão do Rei James. Amém. Seja forte e faça isso. Amém. Você precisa ser realmente muito corajoso e forte. Vai haver uma luta o tempo todo. Eu escrevi um livro chamado O Bom General. É um livro importante porque ministério é luta, é guerra. Lute o bom combate. Quando eu vim e vi a cidade, eu até me senti cansado pelo bispo. Eu só me sinto cansado por ele. Eu nem consigo imaginar. Até nós que viemos aqui, somos um gasto para ele. Ele tem que nos hospedar, nos dar chá, pão, essas coisas. Seja lá o que for. É um grande desafio. É uma luta para existir, para continuar, para fazer o ministério. Então, se você não está pronto para lutar, renuncie agora. Olha, pegue seu papel e entregue ao seu vizinho para renunciar. Você pode renunciar agora mesmo se não estiver pronto para lutar. Você é um homem de paz. Você não pode ser um homem de paz. Você tem que ser um homem de guerra. Sim, você tem que guerrear um bom combate justo e digno por Jesus Cristo. Ministério é guerra. Sempre lutando constantemente contra algo, ou por vezes contra alguém, algum demônio interior, alguma profunda e amarga decepção.
Sim, é exatamente isso. Então, se você realmente não está muito preparado para ser ousado e forte e continuar sempre lutando, depois esqueça. É assim que de fato funciona um grande e verdadeiro ministério, um caminho muito desafiador. Sempre existirá algum tipo de briga, uma disputa, por algo ou por alguém. E há de fato 4 dimensões bem definidas da guerra. Existe uma dimensão profunda e intrínseca relacionada ao seu interior, não é? Um espaço verdadeiramente seu, privado e estritamente pessoal. Guerra, então, o número 2. Seus assistentes, sim, eles estão realmente aqui presentes. Número 3, sua família é muito importante. Então, seus assistentes são o número 3. E por fim, o 4 é a dimensão pública. Eu tenho isso no meu livro, A Arte do Diário. Eu abri um deles, o último capítulo, o penúltimo capítulo. Essas são as 4 dimensões da guerra. Primeiro é a sua existência pessoal e privada. Você sabe, a guerra pela sua alma, a guerra pela sua vida pessoal em Deus. Há uma guerra ao redor disso. Sempre há uma guerra para impedir você de orar. Outro dia percebi que minha oração matinal estava sendo bombardeada por alguns caças F-35. Então decidi orar à noite, porque percebi que à noite não havia aeronaves inimigas voando naquele horário. Por isso mudei a oração para a noite, porque o inimigo não estava de olho na noite. E comecei a orar mais nesse horário. Sua oração pessoal está sob ataque. Satanás quer que você seja um homem sem oração andando por este mundo. Essa é a vida pessoal. Depois, sua família, sua esposa. Em segundo lugar, é a família. Sua esposa, seus filhos. Sempre há uma guerra nessa área. Não sei se devo continuar esse tipo de mensagem. Sim. Essa é a segunda dimensão. Esposa, marido, filhos. Se não é isso, é aquilo. Se não é isso, é isso. Essa é a segunda dimensão da guerra. Bom capítulo geral. E então a terceira dimensão, liderança. Capítulo 75. A terceira dimensão é a liderança. Sempre há uma guerra em algum lugar sobre alguns pastores, assistentes, ajudantes, funcionários, algo a ver com isso. Essa é a terceira dimensão. Então, o quarto é o ministério propriamente dito, como se eu estivesse aqui ministrando. Essa é realmente a dimensão pública. Então, a guerra, e você precisa de coragem. Você precisa de coragem para continuar lutando e seguir em frente. Que Deus te dê a coragem necessária para lutar em todas as áreas. Ninguém aqui deve se desanimar se tiver problemas familiares. Não desanime. Não pense consigo mesmo que ninguém tem os problemas familiares que você tem. Quantos de vocês têm problemas familiares? Olhe ao redor. Problemas familiares. A igreja está cheia de problemas familiares. Nunca diga que ninguém tem o problema que você. Você só não conhece as pessoas que têm problemas que você. A pessoa ao seu lado, você ouve o problema dela, percebe que o seu não é ruim. E finalmente cumpra o seu ministério sendo um jovem dedicado e ativo. Seja jovem. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Além disso, o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem Deus escolheu sozinho, ainda é muito jovem e inexperiente, e a obra é verdadeiramente grande, pois o palácio não é para o homem, mas para o Senhor Deus. Amém. Ser jovem e inexperiente significa que você precisa ser jovem e sensível para uma grande obra e com toda a sua alma. Você precisa ser jovem e sensível.
Olhe para a Escritura. Aquele a quem Deus escolheu e ainda escolhe é jovem e sensível para uma grande obra. O ministério vai dos 25 aos 50 anos. Você sabe que em Números capítulo 4 e Números capítulo 8, você deve ministrar dos 25 até os 50 anos. Então, qualquer pessoa que está no ministério acima dos 50 anos, está fazendo hora extra e provas que não passou antes, está tentando passar agora. É por isso que você ainda está aqui. Aulas de recuperação. O ministério é para os jovens. Sim, o ministério é realmente para os jovens, com entusiasmo. O ministério é especialmente para os jovens e vibrantes, com grande potencial. Então não tenha o que chamamos de envelhecimento precoce. Não envelheça antes da sua hora. Sim, eu gosto das suas cores e tudo mais, mas sabe, isso te deixa rígido. Sim, isso te deixa rígido. Quero dizer, só para uma ocasião assim, sim, é bom. Mas você precisa estar relaxado, ser jovem e ser sensível. Sensível significa que nós, sabe, na medicina temos o que chamamos de sensibilidade à dor. Se você toca e dói, dizemos que está sensível. Dizemos que está sensível. Está sensível, você toca e sim. É para tocar. Você flui. Você reage imediatamente a um simples toque. É isso que significa ser sensível. É como se cada pequeno toque te levasse adiante em Deus. Você precisa ser jovem e sensível para realizar uma grande obra e cumprir o seu ministério. Aqueles de vocês que amam a formalidade e querem sempre ser respeitados, sua idade e quantos anos vocês têm e há quanto tempo estão por aí. Há quanto tempo você está lá, qual título você tem e todos esses protocolos. Por favor, a obra de Deus hoje está sendo dominada cada vez mais por jovens e por pessoas idosas que verdadeiramente têm um coração jovem e vibrante. Ah, sim. Quantos jovens eu tenho aqui na casa? Olhem para esses impressionantes aviões de combate que são especificamente usados para lutar em batalhas aéreas. Cada um desses poderosos aviões vale uma quantia considerável, como 50 milhões de dólares ou até mesmo 70 milhões de dólares. E surpreendentemente, eles colocam um jovem garoto de apenas 21 anos de idade nesse complexo avião e ele o pilota com uma destreza que faz parecer que é apenas um brinquedo. E você vê garotos de 20 anos, porque se você colocar uma pessoa mais velha, ela vai ficar tonta, vai desmaiar, já desmaiou, a diabetes dela vai atacar dentro do avião, o nível de glicose vai subir, descer dentro do avião, é a pressão arterial. Por isso, quando você vai nesses brinquedos, eles dizem, se você tem pressão alta, se tem diabetes, se é isso ou aquilo, não venha aqui. Você vai cair. Precisamos de jovens que não vão ficar tontos neste ministério. Precisamos de jovens que não vão dizer, minha pressão subiu, então não posso pregar hoje. Precisamos de jovens que não vão dizer, minha diabetes está muito alta esta manhã. Precisamos de pessoas que estejam felizes. Precisamos de pessoas que sejam... Você não pode cumprir seu ministério sem alegria. Com alegria tiramos força do poço da salvação. Portanto, toda rigidez deve desaparecer se você quiser cumprir seu grande chamado. Não despreze a sua juventude, não, de forma alguma. Pelo contrário, deseje-a e admire-a. Se você vai cumprir o seu chamado, você precisa de vida. Você precisa de força. Você realmente precisa de uma profunda humildade
Há uma diferença notável e significativa entre o Salomão velho e o Salomão jovem. Sim, existe uma diferença muito importante e perceptível. O Salomão jovem construiu o templo. O Salomão jovem construiu um templo. O Salomão velho construiu altares para ídolos. Ele construiu um altar quando já era velho. Ei! O Salomão jovem obedeceu a Deus. E o Salomão velho obedeceu às suas esposas. Acho que vou para a Zâmbia. Ei, há realmente uma diferença notável entre o Salomão jovem e o Salomão mais velho, sabe? O Salomão jovem só adorava a Deus. Ele só adorava a Deus. Ele realmente tinha muito zelo, ele tinha grande energia e dedicação. Ele estava completamente cheio da sabedoria necessária para construir para Deus. Quando o Salomão já velho apareceu, o Salomão velho disse: não importa. Eu percebi isso rapidamente. Ele se curvou diante de ídolos. Ele construiu lugares altos, altares para outros deuses e também para divindades estrangeiras. O homem que construiu esse famoso templo quando jovem, com zelo e amor por Deus, quando ficou velho, seu ministério mudou. Por isso, quando Deus me disse que a próxima grande coisa que você vai fazer é a mesma coisa que você já fez, essa é a próxima grande coisa. Então que o Senhor te abençoe grandemente e te guarde sempre. Diga a Aripo, por favor. Diga a Arquipo. Então eu não sei. Quem é Arquipo aqui hoje? Quem é Arquipo aqui? Estive falando com Arquipo a manhã inteira. Quem aqui é Arquipo? É isso que Deus está dizendo para você. Ele está dizendo para você: certifique-se de terminar tudo. Caso contrário, assim que você chegar ao céu, vai dizer: quero voltar. Preciso assinar um cheque agora. Não assine o cheque, por favor. Acabou, está realmente terminado. Quero dar esse dinheiro para a igreja. Quero escrever que essa pessoa deve ficar responsável. Quero dizer isso para eles. Não. Já passou. Me dê 3 meses para treinar alguns novos líderes. Não. Diga a Arieus: certifique-se de cumprir o seu ministério. Lembro que alguns anos atrás, um homem da nossa igreja, um dos nossos pastores, ele tinha câncer. Eu disse a ele, sabe, ele tinha um câncer que já estava espalhado quando descobriram, já tinha se espalhado. Então ele veio até mim e eu estava conversando com ele, explicando a situação. Durante nossa conversa, eu disse algo importante para ele. Eu disse: meu irmão, é crucial que você faça um testamento, especialmente um que aborde e proteja os interesses e o futuro de seus filhos, garantindo a segurança deles. Porque havia outros fatores. Ele ficou bravo. Ele ficou tipo, ao invés de orar para que ele fosse completamente curado, o que eu fiz? Mas eu estava mostrando para ele que fizesse isso agora, neste exato momento. Eu consigo me ver claramente sentado na frente dele, dizendo exatamente isso, e ele não ficou nada feliz, absolutamente nada feliz comigo. À medida que a doença avançava, ele ficou um pouco delirante porque as coisas se espalharam. E então, quando ele morreu onde estava morando, onde sua esposa estava, eles quiseram vir reivindicar isso. Eles disseram: não é para você. É para esses parentes, para esse parente e para a própria esposa dele. A própria esposa e os filhos dele agora estavam sendo expulsos porque ele, ao invés de simplesmente ouvir que, sabe, isso estava chegando, vai chegar um momento em que você não poderá fazer certas coisas. Se você tem que fazer, faça agora. Quero dizer, ele colocou os filhos e a esposa dele em uma situação difícil. Cumprir o seu ministério significa fazer agora. Tudo o que você quiser fazer, faça. Então, suponha que, digamos, amanhã acabou. Ninguém sabe o dia. Ninguém sabe o dia.
Ninguém sequer imagina. Mas Deus diz a Arieus: diga ao nosso Chipus, diga ao Orieipus, diga ao nosso Chipus para ter certeza. Certifique-se de que ele seja sábio, certifique-se que você seja frugal, certifique-se que você cumpra, certifique-se que você termine isso. O bispo Nat não terminou este prédio, ninguém pode terminar isso. Estou te dizendo, se você não estiver aqui, ninguém jamais vai terminar isso. Vai acabar virando um supermercado. Sim, se você não estiver aqui para terminar isso, então talvez você não conheça os seres humanos. Alguém vai se levantar e dizer: sabe, essa visão foi superestimada. Era dele, sim. Qual é o nome dessa palavra? Ele tinha, doutor, delírios de uma imensa e grandiosa grandeza. É por essa razão que ele, de fato, decidiu fazer isso, essa ação tão significativa. Porque mesmo sem ele estar morto, as pessoas já disseram isso. Verdade ou não, você? Então, irmãos e irmãs, cumpram o seu chamado. Cada um de vocês cumpra o seu próprio chamado. O seu chamado. Entendeu? Todos fiquem de pé. Cumpra o seu chamado. Todos fiquem de pé. Cumpra o seu chamado. Cumpra o seu chamado. Por favor, levantem as vossas mãos. Todos vocês digam a Arquipos: esta não é apenas uma mensagem para um pastor, mas sim para todos. Esta é uma mensagem para todo ser humano nesta sala. Diga a Arquipos, porque Arquipos não era o pastor, ele era Arqueu. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras fielmente. Levantem suas mãos santas e apenas falem com Deus do mais profundo do seu coração. Senhor, o que o Senhor me deu? Talvez Deus tenha te chamado para ajudar o estimado bispo Nyayati. Você só o ajudou 30%. Havia muito mais que você poderia ter feito. Você só fez uma pequena parte dessa contribuição. Talvez Deus tenha te chamado para fazer muito mais, para começar uma nova igreja, para ser um pastor. Você mal tocou nisso. Deus está dizendo: ei, você vai se arrepender muito por ter tido uma chance e não ter cumprido. Que o Senhor lhe dê a graça. Pessoal, rezem por um momento, por favor. Pama Shomboman Sandi Patal Xandel Macapara. Por favor, ore sobre isso. Por favor, ore sobre isso. Por favor, ore sobre isso. Vamos ter uma reunião de oração. Vamos ter uma reunião de oração. Vamos ter uma reunião de oração. Vamos orar sobre isso. Diga a Arquipo, por favor. Diga a Arquipo por gentileza, por obséquio, por bondade. Antes de terminar minha carta, diga especificamente a Archus, com toda a clareza e importância. Dize a Arqueu: toma muito cuidado com o ministério que recebeste, com a grande responsabilidade que te foi confiada. Que tu o cumpras fielmente, que tu o cumpras com dedicação e zelo. Oh, meu Deus. Eu levanto minhas mãos a ti, Senhor, em relação a qualquer ministério que me deste. Mantarissa no Shalama Peari Bongo Sambeca, which is a significant statement. Oh Deus, que eu possa cumpri-lo. Talvez eu termine. Talvez eu termine. Alguém deve nomear os pastores ou fazer as nomeações necessárias. Escute, alguém vai marcar consultas. Não deixe de marcar a consulta. Há pessoas, se você não os nomear, eles nunca serão nomeados. E nada depois você irá nomear. Levante a mão, por favor. Taramonte Mabi. Ore para que todos os compromissos que precisam ser feitos sejam cumpridos. Todo reconhecimento que deve ser feito será feito. Taramado baraçando la macabalada, pala papaleda, palapaia parramanda, sandulota lambandar mabalara. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo. Obrigado por esta bênção. Obrigado, muito obrigado. Obrigado.
Muito obrigado por tentar realizar grandes e maravilhosas coisas para Deus, o Criador de tudo. Obrigado. Para Sando Lamanja Nandal Daria Rei Malandara Mamanaraca Baladara Lalalamada Oguwax Amandala Pandola Mandala. Assim, os importantes e significativos compromissos que temos no reino do Espírito, que é um lugar de grande poder e influência. Os compromissos Handalamana, o posicionamento de certas pessoas. Pandocalama ervilha manari terma mandola bacala de farama parpel borela badacale kiba de lama. Fidelidade. Diga, Ari, cuide disso. Paloabara, certifique-se de cumprir o chamado divino, a visão inspiradora, o sonho grandioso e o ministério abençoado que lhe foi confiado. Palana teabati kelohada talibadele teadi katsea shanda sheamamana teabadá. É fundamental que você se dedique a cada um desses aspectos importantes da sua jornada. Todas as mãos levantadas, todos clamando ao Senhor. Senhor, muito obrigado por me chamar, obrigado por me enviar, obrigado por realmente me ouvir, por favor. Obrigado por me chamar, me designar e me usar. Eu oro em nome de Jesus Cristo, meu Salvador, Palo. Ajuda-me a terminar tudo o que foi começado, para fazer a Tua vontade, obedecer ao Teu chamado divino, cumprir plenamente o ministério que me confiaste. Meu Deus, salva-me de deixar coisas inacabadas, de falhar em completar o que iniciaste em mim. Que eu nunca diga que quero voltar e fazer mais um pouco. Eu queria poder voltar. 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 Eu queria poder voltar e terminar, e fazer de novo, e fazer mais, e fazer melhor. Ó Deus, obrigado. Estamos aqui agora. Estamos aqui agora. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, por favor, em nossa grande necessidade. Mandar e mandar a mandola, bacabar da liba, mandalubadel, lamanada, pala. Eu queria poder voltar no tempo para aquele momento e ser uma esposa muito melhor, mais atenciosa e dedicada. Gostaria de poder voltar e me casar novamente e fazer melhor. Meu Deus, eu queria muito poder realmente voltar atrás e ser um marido muito melhor. Halemapadi Paramala. Suas mãos sagradas no ar enquanto oramos. Pai, obrigado. Este prédio é uma mensagem, este prédio é um verdadeiro sinal. Este prédio é um sinal para finalizar o que foi iniciado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado por nos conduzir a esta sala hoje para falar conosco, para conversar conosco, para nos dizer, Senhor, Beharando Samanda Partilamba Kaladra da Sambla Mandali. This is a very important and significant statement. Obrigado por um sinal. Um sinal. Ibaba, Ibaraba, Ibaramanda. Senhor, é realmente fácil começar, mas é muito mais difícil e complicado terminar. Dá-nos frugalidade, dá-nos sabedoria, dá-nos vontade. Ajuda-nos, Senhor, a ter machoala para sermos práticos, para enxergarmos o caminho. Ajuda-nos a sermos jovens e sensíveis para que possamos cumprir o chamado de Deus. Ó Deus, oramos por todos que têm mais de 50, mais de 40, até mesmo mais de 30 anos. Que a juventude retorne, que a sensibilidade retorne, que a graça retorne, que a juventude volte para nós. A bala renova a nossa juventude como o ego. Maoka, Balama, Mamba, Sandola, Mambara. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, levante sua mão e reze, pois o Zimbábue está esperando por muitos. Ambalama Superamaga. E o mundo está esperando por muitos zimbabuanos e muitas pessoas assistindo online. Ó meu Deus, que situação complicada e desafiadora. Ó Jesus, ó meu querido Jesus, ó Jesus. Muito obrigado por tudo, de verdade. Neste momento, se você está aqui e não conhece Jesus como seu Salvador, talvez tenha sido convidado para este programa, mas hoje você quer entregar sua vida a Deus. Pastor, ore comigo, por favor, ajude-me a conhecer Deus. Eu quero conhecer Deus e quero nascer de novo. Eu quero ser salvo. Eu quero ser um cristão de verdade. Eu não quero morrer e ir para o inferno
Eu não quero dizer que quero voltar e entregar a minha vida. Esta é uma oportunidade agora mesmo. Eu quero orar por qualquer pessoa que esteja. Se você está e quer entregar coração a Deus, ore comigo. Eu não quero ir para o inferno. Eu estou na igreja, mas eu preciso conhecer Jesus. Se você está aqui assim, levante sua mão assim. Deus te abençoe. Levante sua mão assim e venha até mim na frente. Venha de onde quer que você esteja, por favor, pastor. Ore comigo. Venha de onde você estiver. Você quer entregar sua vida a Deus? Você quer entregar sua vida a Jesus? Venha de onde você estiver. Eu quero orar com você. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Talvez você tenha sido convidado, mas lá no fundo do seu coração, você realmente não nasceu de novo, ou nem mesmo entende o que significa nascer de novo. Venha até mim aqui. Eu vou orar aqui com você agora. Então, por favor, venha de onde você estiver sentado, não importa a sua situação, e venha até mim aqui na frente, bem aqui, e permita-me orar com você. Talvez alguém apenas tenha te trazido até este lugar hoje, mas eu creio que hoje a sua vida está mudando de uma forma profunda e significativa. Amém. Venha para Deus. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Venha para Jesus e seja salvo agora. Talvez você esteja lá atrás. Ouça, você está mais atrás ou está sentado em algum lugar e quer entregar sua vida a Deus. Talvez você esteja aqui. Eu não sei por que você está aqui, mas hoje é um dia de salvação. Continuem aplaudindo por eles. Continuem aplaudindo por eles. E eu vou orar. Mas estou prestes a orar. Mas antes de orar, quero dar a alguém a última chance. Talvez eu não saiba o que te trouxe aqui, ou talvez você já tenha vindo antes, mas hoje você quer aproveitar esta oportunidade e dizer: pastor, deixe-me entregar meu coração a Deus agora. Eu quero entregar minha vida a Deus hoje. Apenas levante sua mão e venha rapidamente para a frente, porque estamos prestes a orar. Vamos começar a segunda sessão em alguns minutos, mas antes disso, esta é a sua chance. Esta é a sua chance. Esta é a sua chance. Aplaudam e incentivem as pessoas a virem para Jesus hoje. Esta é a sua chance de conhecer a Deus. Você pode estar na igreja, mas não é realmente um cristão, ou não nasceu de novo de verdade, ou talvez nem entenda isso. Venha e deixe-me orar com você, porque eu quero orar com você para ajudá-lo a conhecer a Deus neste domingo especial. É isso. Eu não sei que outro dia você pode ter que seja tão bom quanto hoje. Aplaudam por eles. Vejo que mais pessoas estão vindo. Mais pessoas estão vindo entregar suas vidas a Deus. Continuem vindo. Continuem vindo. Continuem vindo. Continuem vindo. Continuem vindo. Suas roupas bonitas não vão te livrar do inferno. É a salvação que vai te livrar do inferno. É por isso que eu quero orar com você. Venha, 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 venha. Venha para Deus, venha para Deus. Incentive-os, eles venham para Deus. Incentive-os enquanto eles vêm. Jesus está te chamando. Você pode ser um coralista, pode ser um pastor. Você pode entregar sua vida. Entregue sua vida a Cristo. Já vi pastores entregando sua vida a Cristo. Quando você vai ao aeroporto, você ouve um anúncio: este é o voo da Zimbabwe Airways. Seja qual for o destino, para seja onde for, este é o chamado final que quero te dar hoje. Um chamado final, um último e importante aviso. Sim, o último chamado para a sua jornada. O motivo de eu estar fazendo o último chamado é porque, às vezes, algumas pessoas só vêm para Deus no último chamado. Assim. Então venha, estou te chamando. Esta é a última chance. Se você não vier agora, é isso. As portas estão se fechando. As portas estão se fechando. O sol está se pondo. Venha para Deus agora e ore. Apenas ore e entregue. Não há mal nenhum em orar e entregar sua vida a Deus hoje. Certo, se você vai vir, venha, porque estou prestes a orar. Rápido, rápido.
Certo? Levantem as mãos todos. Vamos todos levantar as mãos juntos. O último está vindo. Levantem as mãos. Vamos orar. Diga Jesus. Vamos todos dizer Jesus. Obrigado por hoje. Por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador terrível. Por favor, tenha grande misericórdia de mim e lave todos os meus pecados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Purifica-me, Senhor, de todos os meus caminhos maus e de toda a minha iniquidade. Hoje eu abro meu coração completamente e recebo Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, como meu Senhor soberano, como meu mestre e guia espiritual. Obrigado, Jesus, por me salvar. Permaneça na minha vida, permaneça no meu coração. Nunca me deixe, Senhor. A partir de hoje, com toda a sinceridade e devoção do meu coração, estou te seguindo. Por favor, peço humildemente que escreva o meu nome no livro da vida eterna. Meu nome é, mencione seu nome. Mencione seu nome completo e endereço. Por favor, escreva este nome tão precioso e importante no livro eterno da vida. Hoje, com grande alegria, estou registrando meu nome no livro da vida. Muito obrigado, Senhor, por sua imensa bondade em me salvar e por escrever meu nome neste precioso livro da vida. Agora, por favor, levante um dedo assim e em seguida levante uma mão assim e diga depois de mim, Satanás. Não consigo ouvir você. Diga, Satanás. Ouça com muita e total atenção. A partir de hoje, deste exato momento, eu não te seguirei mais, ó Satanás. Eu não te obedecerei mais, ó Satanás. A partir de agora, nunca mais, em nome de Jesus Cristo. Eu te amarro em nome de Jesus. Eu te expulso da minha vida em nome de Jesus. A partir de hoje, entre eu e você, tudo acabou completamente. Eu pertenço somente a Deus. Eu pertenço inteiramente a Jesus. Agora, por favor, levante as suas duas mãos assim, em todo e qualquer lugar, e diga a Jesus: obrigado, eu te amo muito. Eu sou teu servo fiel. Eu sou verdadeiramente teu filho. Eu sou o teu fiel seguidor. Eu te servirei verdadeiramente com toda a minha dedicação, com todo o meu coração, todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Agora todos vocês aqui, olhem para o nosso pastor. Ele está acenando. Acenem com as mãos. Sigam esses dois pastores que estão acenando com as mãos. E depois voltem e se juntem a nós. Porque eu vou orar por. Eu quero orar por. Vocês sabem, eu quero orar por aqueles que sentem que são chamados para o ministério. Mas você realmente sente a necessidade de cumprir seu ministério hoje? Sabe, se você está aqui e ainda não obedeceu nem mesmo ao chamado divino, mas Ele, já que Deus te chamou, antes que essas pessoas saiam daqui, quero que você também venha e quero orar com você agora. Estamos prestes a encerrar a primeira sessão e então reiniciaremos a segunda sessão com a comissão e a dedicação. Certo? Se você está aqui, podemos ficar de pé, por favor, um momento? Ok, acho que vocês podem ir. Vão por aqui. Vão com aquele pastor, por aqui. Vão. Se você acredita que foi chamado para um ministério e sente a necessidade de cumprir seu ministério, venha até mim. Vou apenas orar com você por 1 minuto e estamos encerrando esta sessão. Vamos apenas fazer uma oferta especial e então encerramos. Que bênção. Venham até aqui. Venham até aqui. Você sente um chamado. Você sente um chamado. Tem que rezar comigo. Eu realmente preciso cumprir urgentemente o meu ministério, pois sinto uma grande responsabilidade. Posso sentir como Arquipo, talvez algo esteja profundamente errado e eu não esteja cumprindo plenamente o meu ministério, o que me preocupa bastante. Quero que você venha agora, neste exato momento e muito rapidamente, sem demora. Hoje é domingo de cumprir seu ministério. Amém. Por favor, levante suas mãos lindamente para o alto.
eu realmente quero ser mais como você, de verdade, de fato. Jota, traga-o para mim. Traga isso para mim. Quero ser realmente mais como. Há um poder muito grande aqui, realmente, Jesus. Levante as mãos. Vamos, cantores, me ajude, me ajude, me ajude. Você faz o trabalho. Eu quero ser mais como Jesus. Ina será um veículo através do qual você trabalhará. Não serei mais como você. Você quer só ficar de pé? Levante as mãos. Estou rezando por você. Levantem a mão. Muitos jovens, ouçam. Este é o chamado de Deus. Você está vendo? Escute. Olá. O chamado de Deus é como um sonho vago. É como se não fosse real, mas é real. É no fim da sua vida que você percebe que, era algo real. E Deus estava me chamando e Ele parecia não ouvir. É como um sonho muito vago. É como se não fosse tão real assim, mas é real. Levantem suas mãos santas para isso. Cumpra seu ministério no domingo. Meu Deus, obrigado. Obrigado por todos eles. Obrigada pelas meninas. Levante sua mão e clame a Deus. Obrigada pelos meninos. Obrigado pelos empregados. Obrigado por aqueles que muito te escolheram em seus corações. Jesus, eu quero ser mais como Ele, mais como Jesus, em todos os seus caminhos. Eu quero ser mais como Jesus, seguindo seus ensinamentos e seu exemplo de amor e compaixão. Levante as mãos. Prerna, ela realmente deseja ser muito mais como você, de verdade. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado por toda a sua generosa bênção. Eu oro por todos. Apenas levante sua mão e ore. Você só precisa orar ao Senhor. Pai, obrigado pelo teu grande poder. Obrigado por todos esses jovens. Obrigado por estes queres. Muito obrigado, Jesus. Olhe bem, olhe bem, olhe bem, olhe bem. Há um poder realmente grande e poderoso e maravilhoso aqui neste lugar. Olhe bem, olhe bem. Levante as mãos e clame a Deus. Levante as mãos e clame a Deus. Há poder aqui. Isso é poder. Use estes, Senhor. Use-os completamente. Use-os de todas as maneiras. Nunca mais seremos os mesmos depois disso. Nunca mais voltaremos a ser como éramos. Levantem as mãos agora. Nunca mais o mesmo. Levante as mãos. Nunca mais o mesmo. Nunca mais o mesmo. Há poder aqui. Há poder aqui. Há poder aqui, sim. Há muito poder aqui, verdadeiramente. Meu Deus, oh meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Para falar das specific type of poder. Oh, sim. Cumpra seu ministério. Cumpra verdadeiramente seu ministério. Cumpra completamente seu ministério. Jesus, o nome de Jesus, o nosso Senhor Jesus. Levante sua mão e diga: Senhor, ajude-me. Me ajude. Ajude-me, por favor, como aqui. Ajude-me a realizar isso agora. Ajude-me a cumprir. Ajude-me a cumprir. Há um poder imenso e divino aqui. Sim, há um poder grandioso e celestial aqui. Jesus, sim, o próprio Jesus. Pama, pois isso diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu liguei para você. Eu liguei para você. Eu sabia que você não era nada, mas mesmo assim liguei para você. Eu chamei você, preparei você e coloquei você em meu chamado e abençoei você. Cumprir, completar a missão que lhe foi confiada. Completar. Cumpra um grande ministério. Completar. Apenas deixe-os no chão. Deixe-os no chão. Cumpra o grande chamado. Cumpra o grande chamado. Cumpra o grande chamado. Que você viva para cumprir seu 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 Jesus. Jesus. Há um poder real aqui. Há muito poder
poder aqui, há um grande poder aqui, há um poder verdadeiro aqui. Receber. Que você seja ativado para a grandiosa e importante obra de Deus de uma maneira muito especial. A partir de hoje, em nome de Jesus, em quem confiamos e por cujo poder todas as coisas se tornam possíveis, com fé e devoção. Eu quero ser mais como Jesus. Eu quero ser mais como Jesus. Eu quero ser simplesmente eu mesmo. Você estava completamente acabado, exausto e sem energia, como se tivesse chegado ao seu limite. Vamos rezar. Pai, muito obrigado por tudo isso. Por favor, levante suas mãos. Que seus filhos sejam abençoados e cumpram o seu ministério. O domingo esteja gravado no coração de cada um destes, para que possam tentar coisas maiores por vocês. Em nome de Jesus Cristo. Deus o abençoe. Você pode voltar para seu assento. Junte as mãos. Simplesmente deixe-os. Eles vão se levantar sozinhos, por si mesmos. Vocês podem, por favor, se sentar.